Seja muito bem-vindo a mais um Comprar ou Vender, programa semanal de análise fundamentalista do Infomoney TV. Eu sou Thiago Salomão e sempre muito bem acompanhado. Aqui comigo estão Pedro Gaudi e Flávio Conde, analistas da consultoria independente What's Call. Hoje a gente vai fazer o tão prometido programa, as ações de qualidade que ficaram baratas na Bolsa. Afinal, existem ações boas e baratas na Bolsa hoje? A gente fez um levantamento com as ações que caíram forte nos últimos meses. Não foi só janeiro, né? Janeiro foi trágico para o mercado, mas tem muita ação caindo desde novembro. E a gente fez um filtro lá de quais ações que se tornaram, caíram com fundamentos e quais ações que caíram, dando uma bela oportunidade para o investidor encarteirar. Bom, primeiramente, muito obrigado pela presença dos dois. Obrigado a vocês. Ficamos uma semana longe por causa do feriado do dia 25 de janeiro, mas agora estamos de volta para falar um pouquinho dessas ações de qualidade. E o pessoal já está muito eufórico aqui, fala das ações baratas. Alguém falou de Usiminas aqui, Usiminas não estava muito barato ainda, né, gente? Mas no setor siderúrgico eu queria que vocês falassem de uma ação que deu muito o que falar semana passada aqui. Não sei se vocês assistiram o Visão Técnico, acompanharam o Infomoney, mas sexta-feira foi o dia os 15 minutos de fama do Wagner Caetano, que para muitos era conhecido como analista técnico, trader profissional, diretor da Cartesian, Top Traders. Tem o programa aqui no Infomoney, aliás, logo depois de Comprar ou Vender, hoje na mira do trader com o Wagner Caetano, mas ficou muito famosa a estratégia que ele fez de vender um imóvel e com o dinheiro comprou ações da Gerdau. Eu não vou nem entrar no mérito de se isso é certo, vender um imóvel. Aliás, crianças, não façam isso em casa. Ele fez seguindo o gerenciamento de risco dele, a estratégia dele. Não estamos recomendando ninguém sair hipotecando a casa para comprar Gerdau. Deus me livre. Mas, olhando fundamentalisticamente para a ação da Gerdau, ele é um grafista com um viés fundamentalista, mas você, Pedro, que acompanha esse setor como ninguém, já sabe com uma lupa o que acontece dentro da Gerdau. Olhando para o horizonte até do trade dele, que é 18 meses. Ele está olhando um movimento, os papéis caíram bastante, em algum período ele vai dar um repique, sim, claro. Mas como a gente tem que falar em fundamento, é só olhar o cenário econômico aqui no Brasil, como é que está, né? Então, infraestrutura parada, né? A parte de investimentos de empresa, residencial, todas as incorporadoras aí deixando de construir, porque tem estoques aí de apartamento. Então isso sinaliza que vai ser um ano muito difícil para todas as siderúrgicas. Eu acho que a Gerdau é que menos sofre nesse ambiente, até porque ela tem exposição global. Então o Brasil está estando ruim, os Estados Unidos indo bem, né? Então você, de certa forma, minimiza, né? Mas não vai ser um ano fácil para a siderurgia. Lembrando que os Estados Unidos na sexta-feira divulgou um PIB decepcionante. Então os Estados Unidos está bem, pero não muito. E tem uma questão de Gerdau, né, Pedro? Você pode até explicar melhor, mas não muda da noite para o dia, né? São indicadores econômicos, por exemplo, até acho que o Dumas falou isso aqui no último Comprar ou Vender. Por exemplo, produção de caminhões, né? Venda de caminhões 50, que caiu 60%. Mais de 50%, ou seja, isso é um indicador que não vai melhorar da noite para o dia. Isso reflete exatamente a diminuição da economia, a falta de investimentos. Então é algo que é um ciclo que deve durar mais alguns trimestres, para não falar alguns anos, né, Pedro? Vai durar bastante, e lembrando que sempre, quando a economia volta, esse setor não é o primeiro a ser beneficiado. Então, eu vejo assim, eu gosto de Gerdau, acho uma empresa muito interessante, mas não tem como mudar, o cenário é triste, e isso eu estou falando da Gerdau. Agora, se a gente falar os Minas SN, é pior ainda. Então, dos males, o menor é a Gerdau, né? Bom, então, resumindo, nesse trade você deseja mais boa sorte ao Wagner do que... Boa sorte. Boa sorte, né? Eu também desejo boa sorte a ele, respeito muito o trabalho dele e a coragem que ele teve de vender o apartamento. Isso eu exaltei aqui, Flávio, porque, aliás, quem quiser ver bem a explicação no Visão Técnica da última sexta-feira, a gente manda o link aí durante o programa, senão eu mando depois que o programa acabar, mas ele explicou muito bem. Ele tem uma carteira de investimentos, aí tinha um imóvel de R$400 mil, que ele achava que ia se desvalorizar, até o final do ano ia valer uns R$350 mil. Queria se desfazer do imóvel e não queria colocar em renda fixa, ele queria uma aplicação que rendesse mais que os 15% que a renda fixa poderia trazer. Então, dentro da estratégia dele, ele viu a Gerdau como com um melhor potencial de risco-retorno, né? Vamos dizer assim. Ela tem
um espaço para cair, mas tem uma chance muito grande de subir segundo o trade dele. Então, embora esteja um pouco longe do que os fundamentos indicam, pelo menos faz sentido dentro da estratégia dele de risco-retorno, gerenciamento de risco, que é até o que a gente fez bastante questão de explicar para os investidores, que longe de ser uma recomendação, é simplesmente retratar uma estratégia baseada no perfil de investidor dele, no objetivo que ele tem no mercado, por isso que não é para todo mundo, né? Eu queria reforçar que o mercado mostrou na semana passada que um piso em torno de uns 38 mil pontos, que nem você falou que o Wagner é um grafista com alguma coisa de fundamento. Eu sou um fundamentalista que eu não olho o gráfico porque eu não sei olhar gráfico, mas eu olho as resistências do mercado. E eu percebo que a 38 mil pontos, muita gente fundamentalista falou, olha, parece que está muito barato, e com o dólar a R$ 4,10. Outra coisa importante que eu queria relembrar a todos é que a gente só vê uma alta forte do mercado brasileiro caso a presidente Dilma saia. E para ela sair, teria que o ex-presidente Lula, na minha visão, não sei qual que é a do Pedro, ele teria que ser preso. Para realmente... Mas será que a prisão hoje do Lula enfraqueceria a Dilma? É porque, pelo noticiário que eu tava... Isso aí é opinião mesmo, papo Sim. de bar, mas... De bar no Infomani. Pelo noticiário principalmente do último fim de semana, querendo ou não, o desgaste do Lula acabou meio que tirando um pouco vamos dizer, o brilho ao contrário, os holofotes sobre a Dilma, entendeu? Mas eu acho que tem uma coisa muito importante, me permite interromper, que é o seguinte: o Lula e o PT são quem realmente seguram a Dilma. A Dilma, se não fosse o Lula e o PT, ela não ganharia nem para prefeito de Porto Alegre. Respeito Porto Alegre, mas ela não ganharia porque ela não é uma pessoa de votos. É o contrário do Aécio, contrário de um Fernando Haddad. Então, a pessoa precisa ter voto, e ela não tinha. Então, caso ocorra uma prisão, realmente uma prisão forte do Lula, acabou a base, entendeu? Tem gente até que acha que se o Lula for preso, na semana seguinte o Cunha e o pessoal botam impeachment para votar, ela está fora. Seria um grande baque, né? Até o próprio PT hoje, por conversas, isso aí a gente consegue ver diariamente nos jornais, mas já começa a relatar uma preocupação clara com o Lula, assim, até uma possível, como era tão óbvio, uma volta do Lula em 2018 está cada vez mais distante, né, por causa desse cenário. Mas a política a gente tem visto que é tão volátil quanto o mercado, né? Não, e a política é que nem o céu, que cada hora as nuvens são de um jeito, mas para mim, sou fundamentalista e olho as coisas com calma, estou no mercado desde 84, para mim fica claro que o cerco está fechando e que a chance de chegar nele e ele eventualmente ser preso é cada vez maior. E aí o mercado, se isso ocorrer, se ele for preso, vai subir e várias ações vão subir, inclusive Gerdau. Empresa de beta elevada. Exatamente, o nosso amigo vai ganhar dinheiro. Wagnall. Então, nesse cenário, Wagnall, eu acho que você deve torcer mais para o Lula ser preso do que para os resultados da Gerdau, como o Pedro explicou muito bem, subirem. Tá, vamos mudar de assunto, só falar aqui, o Sardinha já comentou que já fez a parte para ajudar o Wagnall e comprou um lote de Gerdau 4, muito bom. Muita gente falando de CEMIG, eu vi que vocês não colocaram na lista das baratas, mas a gente poderia falar quando vocês comentassem da elétrica que vocês colocaram aqui. Mas antes vamos começar pelas maiores, né? Vamos respeitar a hierarquia do Ibovespa, e a primeira ação barata que vocês querem falar é do setor financeiro. Um falou de Itaú, o outro de Bradesco. Não sei se tem um consenso de Itaú ou se cada um prefere uma do setor.
Mas o que vocês têm para falar dos dois principais bancos privados do Brasil? Então, as ações de bancos, elas sofreram muito desde aquela antecipação da queda do rating no Brasil, né, do rebaixamento, os bancos foram rebaixados e também a rapidez como a economia está sendo sugada, né? Porque isso, logicamente, bancos sempre tiveram resultados fantásticos, mas no cenário que estamos vendo hoje vai aumentar a inadimplência, queira ou não queira, né? Porque não tem como já, as provisões já estão aumentando, o Brasil soltou o resultado, por sinal um belo resultado no quarto trimestre, mas por ser um banco conservador, mais conservador que os outros, você vê que ele já ampliou a provisão. É uma bela alta no PDD, realmente. E vai ser, nos outros vai ser. O que preocupa é a interrupção dessa estagnação da economia, porque do jeito que afundou, a economia não está dando sinais claros de que vai interromper isso e vai piorar. Mantido esse cenário, para bancos, a gente vai ver recuperação judicial de empresa grande quebrando, pessoas físicas, desemprego aumentando, quer dizer... Os de Minas é candidata à recuperação judicial? Surgiram rumores aí de que os sócios que não se entendem, né, o argentino e o japonês, né, a empresa precisa de uma capitalização e parece que eles não quiseram pôr dinheiro, então o rumor é que ela estaria estudando uma recuperação judicial porque ela está muito endividada, né? O resultado do quarto trimestre vai ser feio, realmente vai ser feio. Agora ela está demitindo pesado lá em Cubatão, isso vai gerar um ônus trabalhista muito grande também. Então o resultado não dá para esperar. Então tem esses rumores de Usiminas. E será que pegaria na CCN? A CSN também está muito endividada. O problema é que... E ela tem 20% Muito das ação ações da... Eu diria, é que eu falei de esses planos agora. Deixa esses dois quietos, porque está muito difícil falar alguma coisa. Não é só aqui no Brasil, no mundo todo, tá? Você vê a ThyssenKrupp já falando em fazer fusão de siderurgia, a Anglo American falando que vai sair do Brasil. Quer dizer, isso tem notícias que mostram que realmente a situação é muito diferente daqueles jogos que a gente viveu aí nesses últimos anos. Vai ter fusão? Vai ser o caminho natural. Agora, se os de Minas vai juntar com a CSN, se esbarra no CAD, né? Tem problema de CAD. Mas, enfim. Voltando aos bancos. Vamos falar de banco. Então, assim, o que a gente espera? Uma piora das perdas, né? Mas os bancos caíram demais, né? Então, a gente pega aí Bradesco e Itaú esse ano com um tombo grande, né? A gente, na nossa visão, são instituições sólidas, vão atravessar 20% de ROI, né, de retorno do seu patrimônio, 5 anos você faz outro banco, né? Então, não é qualquer empresa que tem um retorno como esse. Então, assim, a gente continua vendo com bons olhos somente banco não estatal, tá? Tipo Itaú e Bradesco. E com essa queda toda, acho que é uma compra legal para se fazer. Ou seja, até o espaço para cair ainda mais. Se vier mais corte de rating, piora na inadimplência, mas olhando para um horizonte de longo prazo, pensando para 12, 24, 36 meses, um horizonte maior, então uma bela compra. A gente prefere Itaú, né? E a gente tem conversado, a gente acredita que esse ano pode ser um buy opportunity para bancos, supondo que bancos, principalmente Itaú, as ações caiam mais por conta de queda de rate, aumento de PDD, para quem ainda não tem ou quer pôr mais dinheiro em ações, esse ano pode ser um ano bem interessante. A gente, obviamente, a gente não sabe o fundo do poço, mas... Ninguém sabe, né? Mas pelo menos sem saber o fundo do poço, comprando umas ações dessa, dá para pelo menos ir criando uma participação significativa na carteira para quando virar para alta. Sim, e a gente tem sugerido o pessoal comprar em tranches. Nada de virar e falar, agora bateu 39 mil pontos, eu vou comprar tudo de uma vez. Se você tem 500 mil, por exemplo, para colocar, coloca 100, deixa passar 2, 3, 4 semanas, coloca mais 100, porque espaçando por um período de 4, 5 meses, você tem a chance de pegar um preço médio melhor. Esse papo de preço médio, eu falo que é fundamentalista, mas é muito de quem opera, pelo menos quem opera para swing trade, com gráfico, é uma bela estratégia aí de preço médio. No fundo, você tem um pouco de grafista. Eu posso ter sem saber, né? Porque eu nunca... Mas é fácil olhar gráficos. Um dia a gente
A gente dá um curso do Infomoney para você vai se apaixonar pelos gráficos. Bom, seguindo ainda no setor financeiro, vamos falar das seguradoras. Setor que eu gosto bastante, sofreu bem. Acredito que a notícia de que ia parar de subir juros também não trouxe uma boa notícia, porque elas são protetoras naturais de alta de juros, elas conseguem se blindar bem. O que vocês podem falar de Porto Seguro e Sul América? Então, Porto Seguro e Sul América, o cenário tem riscos, como o Pedro colocou, para bancos. A Porto Seguro depende do mercado automotivo. A gente já comentou aqui que tem gente deixando de pagar o seguro do carro por não ter recursos. Então, está preferindo correr o risco. Às vezes o carro vale 12 mil, 13 mil, a pessoa fala, sabe, eu não vou gastar 1.500 de seguro. Então, a Porto Seguro deve estar perdendo receita com prêmio de seguro, fora a queda brutal nas vendas que continua. Além disso, a Porto Seguro e a Sul América fazem boa parte do lucro, né, Pedro, na carteira de títulos e valores imobiliários. O fato dos juros não subirem mais por conta da recessão grande do Brasil pode fazer eles terem um retorno menor com a carteira. Então essa queda que Porto Seguro teve, ela é justificável, mas é um papel muito bom para a volta do nível de Itaú. Até complementando o que o Flávio falou, começou a época de chuvas, né? Aí o pessoal, opa, peraí, vai ter perda com carro, não sei o quê, então os papéis até sentiram um bem pouco. lembrado. Mas concordo plenamente, são empresas interessantes. Porque como o Porto Seguro faz seguro principalmente para carro, aumenta o sinistro, né, com maior chuva, então acaba sendo mais custoso. E Sul América tem uma coisa que é dois lados da moeda. Com a queda, aumento do desemprego e redução de número de funcionários, muitos funcionários passaram a não ter plano de saúde. Então eles perderam num primeiro momento uma receita com essa pessoa que saiu e num segundo momento essa pessoa teve que procurar um seguro. O que a gente está vendo é as pessoas estão preferindo abrir mão do seguro do carro para ter um seguro de saúde, mesmo um seguro simples, mas estão indo para seguros menores. Então, nesse cenário, a Sul América, depois de vários anos, ela está um pouquinho melhor em termos de perspectivas de prêmios, de receita, do que a Porto Seguro. Legal. Assim como bancos, são duas ações que devem sofrer um pouquinho esse ano. Sim, mas e também sofre compras... com aquilo que você colocou de rebaixamento do Brasil, que a chance é enorme de ocorrer de novo. Então, também são duas compras para longo prazo. Sim, e defensivas. Legal. Fechando o time do setor financeiro, essa aqui eu adoro, Cielo, também caiu bastante. Você fala de Cielo, teve uma queda bem forte. A CETIP a gente pode guardar para o final, porque vamos pegar as que caíram mais no ano. É verdade. A Cielo, embora continue com esse processo de mais pessoas usarem bancos, muita gente ainda que não tem um cartão, a ação sofreu muito acompanhando essa queda do mercado nos últimos meses. Virou uma pechincha, virou uma boa entrada. Como é que vocês estão vendo Cielo? A gente vê Cielo como uma maquininha de fazer dinheiro, né? Literalmente. Literalmente, né? E com margem EBITDA muito grande, bem expressiva, né? E o papel caiu muito, o mercado cedeu, né? Teve de 3 meses para cá uma reviravolta na nossa bolsa, né? Já começou o ano com o pé esquerdo. Então, como sai resultado agora, né? Hoje, né? Depois do fechamento do pregão, o resultado deve vir bem forte, né? Eu acho que vale a pena sim ter esse papel como diversificação na carteira. Legal. Essa já é uma compra mais imediata do que as outras, né? Então, para quem está vendo o nosso programa, você acha que vale a pena comprar agora Cielo, esperar hoje? Comprar já. Compre já. Compre já. Bom, muita gente fazendo pedidos de ações aqui, eu já vi aqui o Sardinha, muita gente falando,
Vamos só atender um pedido, porque faz parte do setor que a gente estava falando, que falaram do BB Seguridade, tão queridinho pelos analistas. Como é que vocês estão vendo a ação do BB Seguridade? Então, a gente gosta de BB Seguridade, tá? O detalhe é que a gente sofreu também como outros papéis do setor financeiro sofreram, né? Eu acho que BB Seguridade também, sim, apesar de ser do Banco do Brasil, a gente ter acabado de falar que a gente não quer banco estatal, a BB Seguridade ela tem um perfil um pouco diferente, né? Uhum. Ela cabe sim como diversificação, o papel sofreu essa queda e pode ser até um momento aí para aproveitar e comprar o papel. Vocês preferem BB Seguridade a Sul América Porto Seguro ou ela está em terceiro nessa preferência? Eu acho que é em terceiro, Também, né? porque ela, querendo ou não, ela carrega o risco Brasil mais forte do que as outras duas. E nesse momento de aversão ao Brasil, Isso é verdade. ela vai pagar injustamente, porque ela não depende do Brasil. Uhum. Vi uma pergunta muito boa aqui do Nós, ou Nós, se for carioca, que é com X, né? Falando de Vale, eu vou guardar para o final, viu, Nós? Porque se der tempo, a gente fala dela. É uma pergunta muito bacana aqui de Vale. Vamos continuar aqui. Olha, mais pedidos. Maria falou mais uma ação aqui, mas vamos passar agora para as commodities. Já falamos de setor financeiro. Quero ver se vocês estão comprando a tal da BRF, a grande decepção dos analistas em 2015. Saiu o balanço, a ação despencou. Para quem gosta de gráfico, ela fez uma bandeira de baixa perfeita, fez a queda, fez o canalzinho de alta, voltou a cair na altura do canal anterior. Enfim, foi um trade maravilhoso, não para quem estava comprado, obviamente, mas para quem operou vendido o papel. Chegou no objetivo do canal de baixa, mas vamos falar de fundamentos. Será que os resultados de 2016 vão trazer uma melhora ou até podem vir ruins, mas já está no preço? Como é que vocês estão vendo o BRF? Vale a pena comprar? Então, vale a pena comprar. A gente acha que já caiu excessivamente. O dólar é uma coisa muito importante. Apesar de na ponta do terceiro e do quarto tri o dólar ter fechado exatamente no mesmo nível, o dólar médio do quarto tri foi muito mais alto do que o terceiro. O terceiro deve ter ficado em torno de 3,50, o quarto ficou perto de R$4. Isso aí a gente comentou, Flávio, não sei se você teve a oportunidade de assistir. Na quarta-feira passada eu trouxe aqui o Cassiano, da Constância Investimentos, e o Pablo, da Mirai Asset Corretora. Falamos sobre as perspectivas dos resultados e eles falaram exatamente isso. Que o dólar fechou um igual ao outro, mas o médio foi maior no quarto tri. Então, o médio você vê 3,50 para 4,50, você tem 50 centavos, você tem aí uns 17, 16% maior. Uhum. A BRF, ela receita 50% lá fora e está expandindo. Então ela vai ter um baita resultado lá fora. O grande problema da BRF, e foi o que os analistas bateram no terceiro tri, é a competição muito forte da Seara. Uhum. Para quem, que nem eu, vai de vez em quando no supermercado, você vê o que a Seara está fazendo. Ela está dando um produto muito parecido, se não igual, a Perdigão e Sadia, e a escadinha de preço é Sadia, Perdigão, Seara. Uhum. Então, você vai lá comprar uma pizza, por exemplo, que nem eu fui no açaí, no Atacadão de Guarujá, tá lá, R$ 9,50. A mesma pizza da Sadia, R$ 8,50 da Perdigão, R$ 7,50 da Seara. Isso daí está fazendo eles perderem mercado e margem. Uhum. Então, o que está acontecendo? Por que a margem EBITDA da BRF caiu de 9,5 para 5,6 no mercado interno no terceiro tri? Uma baita queda de margem. Uhum. Porque ela não pôde aumentar o preço e os custos subiram. Porque a soja e o milho, com dólar a 3,50 a 4, neguinho sobe o preço. Uhum. Então eles tiveram que comprar mais caro o soja e milho.
E também teve aumento de preço de óleo diesel, o custo de transporte é um item importante. Então, isso que está pegando na BRF. A queda de BRF não é sem justificativa fundamentalista. Há total motivo para cair. Há motivo. Mas todo esse cenário ruim está no preço já? Porém, já, na minha opinião, está mais do que no preço. Por isso eu digo, se você não comprou BRF ainda, vale a pena comprar. Você tem um risco de ser o resultado do quarto trimestre, o pessoal achar que a margem continua ruim e cair mais um pouco. Então você pode dividir em 2 vezes. Você compra um pouco agora e um pouco depois. Legal. Muito bom. Então ainda é uma compra BRF. Continuando ainda no time das commodities, essa aqui eu quero ver se vocês vão dar compra. É a dupla campeã de 2015, Suzano e Fibria, que tiveram um começo de ano bem ruim, caindo mais de 15% os papéis. Será que foi embora a euforia com o papel celulose, Pedro? Não é que foi embora. Eu acho que o boom foi o ano passado. Eu acho que quem soube aproveitar, eu acho que agora já tem que começar a pensar em reduzir gradualmente as participações, porque o principal drive, por exemplo, o resultado da Fibria já foi divulgado, veio muito bom. Um belo lucro na linha final, uma excelente margem EBITDA. E daqui para frente, qual que é o drive? É dólar, né? É dólar. E preço de celulose. E o preço da celulose, a própria Fibria, no balanço dela, ela já deixou claro que ela vendeu menos celulose no quarto trimestre na China, porque o pessoal lá está relutando em aceitar aumento, né? Então, como nós vamos ter, a gente já falou isso aqui também, novas capacidades entrando esse ano, esse equilíbrio que existe entre oferta e demanda vai despregar e a gente pode começar a ter algum ajuste no preço da celulose. O dólar mantido a R$4 lógico, vai ser muito bom para as empresas, mas a gente tem que tomar cuidado. Porque, mas não é melhor que no quarto, então já está no preço. Eu acho que já tinha que aproveitar, acho que já é bom começar a reduzir a exposição nesses papéis. E quem pode surpreender, na minha concepção, é a Klabin. Klabin, né? Por Então que saiu de coadjuvante para protagonista do setor. Porque ela se endividou muito, isso é natural dentro do setor, nessas empresas de capital intensivo. Ela se endividou para construir a planta vai começar a operar agora entre março e abril, ela vai passar a ter uma receita equivalente a 1,5 milhão de toneladas de celulose, né? E isso, logicamente, vai fazer o faturamento dela, o EBITDA, crescer bastante. E aí vai melhorando essa relação de dívida líquida e EBITDA, que está puxada agora, mas ela começa a chamar a atenção. Então, pode ser uma migração, né, de Fibria e Suzano para Klabin, ou olhando outros papéis que a gente já falou. Mas eu acho que celulose, logo a gente vai começar a ter surpresa em relação a preço da commodity, né? Na carteira do Infomoney que a gente montou no final do ano passado, a Fibria, aliás, foi a decepção de janeiro, né? Nossa carteira teve um resultado excepcional, pegando só as ações. A gente teve uma alta de 1,7%. A gente tinha na carteira Raia Drogasil, CETIP, Ambev, que eram empresas que a gente considerava mais defensivas, e a Fibria foi o nosso call de dólar, entre aspas, porque a gente acredita que o dólar ainda vai ter uma tendência mais forte de alta. Eu, honestamente, o dólar nasceu para envergonhar economista, né? Já diria o filósofo, né? Mas eu ainda acredito que o dólar a R$4 não condiz com a realidade, pensando em corte de rating, pensando agora em manutenção de juros, ou seja, não vai mais ficar tão atrativa a renda fixa brasileira. Se vier, então, hoje saiu a notícia... Inflação mais alta. Inflação mais alta, mas hoje saiu a notícia a Bloomberg citou uma fonte do governo falando que o Banco Central pode cortar a Selic ainda esse ano, se considerar que a gente vai ficar no teto da meta. Informação de fonte dentro do governo dada pela Bloomberg, mas imagina... Aí já é demais, né? Não, mas aí é heterodoxia no extremo, ia ser o extremo, né? Porque para quem achava que ia subir juros, que aliás, para mim já foi um absurdo não subir a Selic, assim, aos 45 do segundo, mudar a plaquinha de sobe para mantém, aliás, e aí virar para baixo. Aliás, aquele dia que o Dumas estava aqui, eu falei aqui, eu acho que eles não vão aumentar, eu acertei, lembra? Jogar a moedinha para cima. Jogar a moedinha para cima e deu o que vai manter. Mas deu muito essa ideia de que o Banco Central não iria subir juros, de fato não subiu. O dólar deu aquela assustada lá, bateu 4,30 e está voltando.
Agora imagina se vem uma sinalização de corte. O Focus hoje já anulou a alta de juros esse ano, né? A projeção do Focus hoje já mostra 14,25 até o final do ano. Mas com a notícia da Bloomberg, o DI, janeiro 17, que é o mais sensível, né? Já mergulhou para baixo, voltou para os níveis das mínimas da semana passada. O que eu estou imaginando, que a gente esqueceu de comentar, é que as tesourarias, em geral, vão ter um janeiro difícil, ou tiveram, porque... Verdade, né? Eu não pensei nisso, porque elas deviam estar o quê? Apostando na alta. Uhum. Então não sei não. A gente já viu alguns trimestres passados, o Bradesco tomou uma bela trolha num ano aí, que foi exatamente uma operação errada, né, em juros. Sim. Que a tesouraria dos bancos opera o dinheiro e, como todo investidor, também estão fadados a erros, né? E quando é um erro do banco, imagina o tamanho, quantos zeros vem na operação, na boleta do banco, né? Enfim, veremos, vamos ver como é que essas informações começam a correr aos poucos, né? Você não falou, Embraer não caiu, né? Que a Embraer não caiu, né? A gente, vamos priorizar as que caíram. Isso. Para tentar achar as boas e baratas. Faltam só 3 ações da lista. Agora a gente vai falar de uma empresa fora do radar. Já foi uma microcap, small cap para mim é quase uma blue chip. Se chegar no Nordeste, é blue chip para todo mundo, que é a M. Dias Branco. Praticamente um monopólio do mercado de biscoitos do Nordeste. Caiu bastante. O papel eu acho que está R$ 59. Já chegou a valer R$100. Já chegou a valer R$100. É uma empresa muito bem administrada, de um dono só. Eu colocaria ela em xeque se os programas sociais do governo fossem cortados muito, porque eles vendem bastante no Nordeste, eles vendem bastante macarrão, biscoito, farinha que são produtos basicamente da classe C, D e E, sem nenhum demérito, e também da minha classe, que eu adoro macarrão, como eu sou descendente italiano, eu como macarrão praticamente todo dia à noite. Uhum. E eu acho que R$ 59 caiu bastante. Eu acho que esse papel deveria voltar para os seus R$ 65, R$ 70. E o Pedro me lembrou aqui, antes de começar o programa, eles fecharam 3 unidades no Nordeste, provavelmente por queda de demanda. Como foi no interior de São Paulo, né? Foi aqui no interior de São Paulo, eles transferiram a produção para São Caetano, aqui também em São Paulo. Uhum. Mas é o cenário, né? É que o meu medo com o M. Dias Branco é que a principal vítima da inflação é a camada mais pobre da população. Sim. Então, pode sofrer uma queda de demanda, embora ela seja muito forte no Nordeste. É um negócio que se acompanha. Eu nunca presenciei lá as prateleiras, mas tem um gestor, acho que é o Fábio, da Fama Investimentos, que tem um evento anual da VIB, o Velho Invest Brasil. Sim. Todo evento ele fala da M. Dias Branco, que acho que foi o grande trade da Fama, que comprou quando estava nos R$10. Ela não tem dívida nenhuma. E não tem empresa que chega lá no Nordeste e consegue tirar ela. Não tem multinacional que desbanca ela lá em cima. Então, é uma baita empresa. Para quem puder fazer um posicionamento durante 2, 3 meses e ficar esperando 2017, porque, lembrando todo mundo, o que a gente está conversando é visando 2017. Uhum. O Pedro coloca muito bem, está todo mundo sofrendo. E eu diria o seguinte, a gente está na segunda etapa de uma grande tempestade. 2015 foi uma tempestade, PIB de -3. Eu lembro quando o PIB de 1 positivo no Brasil era uma catástrofe. A gente viveu -3 e está vivendo de novo. Uhum. Então todo mundo está deixando de ganhar dinheiro, não digo tendo prejuízo, mas está todo mundo ganhando menos. Então não vamos achar que você vai comprar ação agora e em maio você já vai ter aumentado 20%, 30%. Então você está fazendo um posicionamento, esse programa, olhando para 2017. Então a M. Dias Branco, olhando para 12 meses... É para comprar. Legal. É para comprar e comprar em tranches. Vamos fechar aqui com a Light. Fechar não, faltam 2, mas o setor elétrico é Light.
E vocês vão ter que comentar CEMIG porque tem mais gente pedindo CEMIG do que camiseta do Corinthians aqui. Todo mundo aqui quer saber por que essa ação subiu 50% em 4 dias. Vai lá. Tá, a CEMIG basicamente assim, o papel veio uma queda livre o ano passado, incrível, né? Você teve aí Belo Monte, né, que é o fator que ajudou, no caso dela, né, que o Belo Monte estava parado, então o papel já estava lá embaixo, ele deu uma acordada, chamou atenção, outras notícias aí dentro do setor, acabou puxando. E também teve a questão do presidente da CEMIG, que tinha também denúncia, ajudou, operação acrônimo, então tudo isso ajudou o papel a afundar. Então ela deu uma recuperada assim fantástica, ela chegou a ficar abaixo de R$5, agora já está voltando para 5. Então, assim, eu vejo. Quanto está agora? 7? Deixa eu dar uma atualizada aqui enquanto vocês vão falando. Acho que está R$5,70, R$6. Ela chegou a subir quase 50% em 4 dias, né? Tá até aqui no título aqui, CEMIG salta 50% em 4 dias na home da Infomoney. Vamos ver aqui a CEMIG onde está. CEMIG 6,60 agora. Recuperou bem. Então, esse papel chegou a ficar abaixo de 5. Quase R$4. Isso que era um papel que negociava entre 12 e 15 durante vários anos. Só me lembrou bem, quando começou aquela história do presidente da empresa, o papel perdeu junto com tudo que você falou. Então, agora é uma recuperação. Mas é consistente essa recuperação? Como é que vocês estão vendo o setor? Eu acho que o grande problema do CEMIG é o governo. Ele é um banco do Estado. Então, dependendo de quem está no governo, a gente viu isso com a Copel. No passado, o governo Requião atrapalhou a vida da Copel. E o que a gente está vendo agora é o governo do PT atrapalhando a vida da CEMIG. Né? Então, acho que estatal tem que tomar cuidado aqui no Brasil. Né? Dependendo da posição do governo, o partido que seja o governo, a destruição virá. Então, precisa tomar cuidado com o CEMIG. Então, vocês não dão compra em CEMIG? Não, CEMIG é só a longo prazo mesmo, longo prazo. Mas nem em 2017, lá para 2000 e... e eu acho que teve duas coisas também interessantes. Mais chuvas. Isso também ajudou. Porque mais chuvas e aquela redução da bandeira tarifária, que criaram uma intermediária, uma tal de rosa, né? Isso daí ajudou pelo seguinte: quando o consumidor paga menos, isso não faz diferença para a distribuidora, porque a distribuidora está comprando por menos, a margem dela é igual, só que o consumo pode aumentar. Porque se você tem R$60 para gastar com energia elétrica, e agora você vai passar a gastar R$50, você pode aumentar e gastar um pouco mais. É ganho, isso é importante todo mundo entender, é ganho para a distribuidora, porque a margem fica igual. Então isso eu acho importante. Outra coisa que eu li também é que tem chance daquele julgamento de Jaguará e São Simão ficar favorável para a CEMIG. Para quem não lembra, essas usinas em 2012, quando o governo fez aquela mudança, né? Que você teria você poderia postergar a concessão desde que você baixasse a tarifa. E a CEMIG não aceitou, então teoricamente ela teria que devolver quando vencesse 2015, 2016, 2017, devolver essas usinas. Só que como ela é operadora, o que ela estava pleiteando é ela continuar como operadora. Sim. Né? E é isso que está em discussão, só para entender o que o Flávio falou. Bom, então a CEMIG não é uma compra tão para... Eu gosto de CEMIG, mas com esse governo atual lá, existe um certo perigo. Tem mais risco do que... Tem mais downside, né, Pedro, do que upside. É bela empresa, mas... E a que a gente ia falar do setor, a gente acabou não falando, né? A Light. A Light, ela foi na rabeira da CEMIG. E ela talvez vá um pouco mais. A Light é a dona atual da CEMIG. CEMIG da Light. Né? A CEMIG é dona da Light. Obrigado. A CEMIG é dona da Light. A Light, com essa redução da tarifa, como ela é distribuidora, vale principalmente o que eu falei em relação à CEMIG distribuidora, que a redução da bandeira tarifária é positivo para o resultado final, principalmente para
receita e para o EBITDA. Então a gente acha que a Light no curtinho prazo ela pode performar melhor que o mercado. Mas não é para estar na carteira de longo prazo. Não é um papel de carteira de longo prazo. Para fechar, vou pedir para vocês falarem rapidinho dela, não sem querer tirar a importância da VEG, mas que tem muitos pedidos. Eu queria ver se a gente conseguir atender pelo menos 2. Então de VEG. Rapidinho, a VEG, naquela ideia de quem caiu muito e ficou barato, ela caiu 20%, ela tem metade da receita em dólar, ela tem muita operação lá fora. O resultado do quarto trimestre dela deve surpreender e tirar um pouco da preocupação por ela estar ligada ao setor industrial. Lembrando que o setor industrial, na eventual recuperação do Brasil em 2017, é o setor que deve liderar a recuperação, porque tem dólar a R$4. E porque as pessoas não depende de pessoas para consumir. Então depende da indústria, ela deve ir bem. Só para complementar também, não esquece da energia eólica que está bombando para ela, né? É o que está dando um resultado forte para ela. Então, pessoal, pode aproveitar e se posicionar em VEG. Tá, então vamos fechar o programa. Não, o programa não vai fechar ainda, a gente vai fazer a análise dos papéis, mas vamos fechar a carteira de longo prazo, Com né? VEG. Com Itaú Bradesco, Porto Seguro Sul-América, Cielo, BRF, Klabin, M. Dias Branco e VEG. Ao todo, 9 ações, a gente pode considerar 7 ações, se falar que Porto Seguro e Sul-América são no mesmo setor, Itaú e Bradesco também são. 7. Então são as 7 da sorte por uma carteira de longo prazo. Eu sei que tem outras ações que vocês queiram colocar nessa carteira, Raia Drogasil estava aqui na lista, a CETIP, a Embraer, mas como elas não caíram muito, a gente preferiu priorizar porque a gente sabe que o brasileiro na bolsa gosta de ser o caçador de barganha, né? Aquele que vai encontrar a pechincha da ação que tá... Ninguém gosta de comprar ação, cara. Eu gosto, particularmente. Tanto que Ambev e Raia Drogasil são minhas ações prediletas no mercado, mas brasileiro em geral gosta de comprar aquela que caiu bastante e parece que abriu uma oportunidade. Mas o brasileiro também aprendeu com o Ike, com essa crise, que ninguém caiu suficiente que não possa cair mais. Afinal, de 90% para 95% de queda é pouquinho ali, pouquinho, é muito fácil de chegar lá. Bom, vamos fechar então com os pedidos. Primeiro pedido, Pão de Açúcar. Eu não lembro quem pediu ou o que foi dito, mas Pão de Açúcar foi aquela ação que decepcionou muita gente, até o Wagner, não fundamentalista, né, mais grafista, mas ele também tinha Pão de Açúcar na carteira. Eu até brinquei com ele que eu falei que Pão de Açúcar é aquela prova na escola, quando você tira 2, você vai pra mesa triste, tirei 2 na nota. Aí quando vê a sala inteira, tirou 2, aí você fica feliz porque pelo menos todo mundo se ferrou com você. Esse é Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar foi isso na Bolsa em 2015. Para 2016, já está muito no preço ou ainda está distante essa recuperação? Eu acredito que tá no preço, só tem um upsidezinho aí. O problema é que tem algumas coisas preocupando. Primeiro, Via Varejo, que é Ponto Frio e Casas Bahia, vai continuar a vender mal? Essas liquidações estão vendendo bem? Estão reduzindo muito a margem? Então, ponto de interrogação, a gente vai conhecer no primeiro trimestre. Segundo lugar, a alta de fruta, verduras e legumes vai continuar ou vai arrefecer? As pessoas que estão perdendo emprego vão continuar a diminuir consumo? Então, tudo isso pega o Pão de Açúcar. E tem um complicômetro que o pessoal do Abílio estaria discutindo aqueles aluguéis de loja. É verdade, você comentou isso aí, né? Um ponto também interessante no Pão de Açúcar, só para não se estender muito na ação, mas é que os resultados do Pão de Açúcar comparados com o do Carrefour foram preocupantes, Sim. né? O Carrefour conseguiu crescer 8% vendo nas mesmas lojas, e o Pão de Açúcar cresceu 1%, até caiu, não lembro exatamente, mas... Porque às vezes a gente fala, o setor está muito ruim, mas o concorrente tem um baile nele, né? Exatamente. Então Sem lembrar que o Abílio tem participação no Carrefour. Ele não botou os 2 pés lá e as 2 mãos. A hora que ele colocar,
provocou o homem, né? Não, e ainda... Claro. Aí tem outra coisa importante que talvez nem todo mundo tenha visto. Está tendo um processo na Cenova. Sim, a gente comentou isso aí a também. Cenova, verdade. que é a parte.com do grupo Cassino, o C é de Cassino, a Cenova tá tendo um problema lá fora de processo judicial. Então, infelizmente, o Pão de Açúcar está com tudo de ruim agora. É a tempestade perfeita no supermercado. Lugar de gente feliz, só no comercial, né? Só no comercial. Inclusive, está se avolumando, e isso é resultado dessa tempestade de 2 anos de recessão, está se avolumando o número de companhias na tempestade perfeita. Começou com o Petrobras, foi para a Vale, chegou na Uzi Minas, pode chegar na CSN, já tinha chegado no Pão de Açúcar, e aí... É contaminação, né? É difícil você querer antecipar. Eu acho que o resumo do Pão de Açúcar é, para quem comprou a 100 e tá com ela até hoje... Mantém, porque é muito... Não vai sair nesse nível. Não tem como vender Mas uma para ação. quem quer entrar, espera um pouco. Tá, só responder o pedido milionário aqui, tá muito enfático aqui, pedindo desde o começo do programa qual banco que paga mais dividendo. Vocês sabem responder de bate-pronto? Porque honestamente eu não sei. Eu sei, aliás, o que pode ser até mais interessante Do Brasil, né? O Banco do Brasil, ele realmente paga mais dividendo em relação... o dividend yield, né? Dividend yield. Só que ele tem um problema muito grande, que eu queria falar para o milionário, que o pessoal de dividendo esquece. Não adianta você ter 15% de retorno sobre o dividendo se a ação não parar se de a cair. ação cair 40%. E no Banco do Brasil, estão querendo que ele empreste para todo mundo. O Banco do Brasil, é até o que eu ia falar, ele pode ser o maior pagador de dividendos, e, aliás, dividendo não adianta pagar 1, 5, 10 reais por ação. Você tem que comparar com o preço da ação e principalmente com o preço que você fez a aplicação, para ser o seu dividend yield, né? Quanto você tem de retorno sobre o investimento que você fez. O Banco do Brasil tem o melhor yield. Luiz Bárcio, o maior investidor da Bolsa, é amante do Banco do Brasil. Até a gente fez um relatório dele em janeiro, falando por que ele está comprando mais Banco do Brasil e por que é a grande pechincha. Mas sem aquela coisa, com o governo usando o Banco do Brasil quase que de maneira irresponsável, esse lucro pode simplesmente sumir. Afinal, a Vale era um caso de que pagava um ótimo dividend yield. Em 2015 cortou o dividendo pela metade, em 2016 nem vai pagar dividendo. Tanto que a gente viu na sexta-feira, a ação ordinária subiu 5, 4% na disparada da Bolsa e a preferencial subiu 1%. Ou seja, o Banco do Brasil paga um ótimo dividendo, mas não é tão certo que é isso. Talvez por isso que ele pague um dividendo tão maior. Porque no mercado não existe almoço grátis, né? A relação risco-retorno está sempre junto. Itaú e Bradesco pagam mensalmente, é menorzinho, mas é constante, né? Eu não imagino o Itaú, de repente, parando de ter lucro, principalmente nessa época de lucros recordes. Bom, partindo agora, espero ter respondido aí a pergunta do milionário. Estão falando de Banrisul iniciando uma bela recuperação. Eu não sei. Rio Grande do Sul não passa pelos melhores momentos. E para piorar... Um estado quebrando, você vai ficar sócio do Banco do Estado? Não, o Banrisul, literalmente, a tempestade perfeita, porque o temporal que caiu lá no Porto Alegre, 70 mil pessoas sem luz até agora, e um estrago que fez... O estado já estava numa condição... É uma pena, porque a cidade é bonita, incrível, é bacana. Bate. E foi embora, né? O estrago que foi feito, que antes era só econômico, agora veio o estrago também da natureza, né? Isso acaba complicando um pouco o cenário. Tá um papel muito barato, mas bancos médios acabam não sendo a grande preferência, pelo menos nesse cenário, né, Flávio? Sim. Terminando o programa, pediram a pergunta capciosa que fizeram de Vale. Com a Vale sendo negociada aquela que a 20% do valor, 20 ou 80% do valor patrimonial, será que a Vale, qual a chance dela se tornar, ao invés do predador do setor, e um possível alvo para takeover no setor? Essa é uma boa pergunta. Pode, quiser mandar o currículo para o Infomoney, você jornalista adora fazer essas perguntas. É uma pergunta interessante. O setor de mineração e siderurgia vão sofrer processos bem interessantes de mudanças, né?
Quem realmente ficar numa situação melhor, vamos dizer assim, financeiramente, vai ter o privilégio de escolher ativos de qualidade e baratos. Isso está dado. Só que o grande detalhe é que a situação piorou tanto que todo mundo está vendendo ativo, né? Todo mundo está vendendo ativo, a própria Vale, ela tem que se desfazer de ativo na Argentina de fertilizantes, ela tem outros ativos para vender. A própria Rio Tinto e a BHP devem estar estudando venda de ativos também, porque a situação Sim, é todo mundo. O que eles estão fazendo é assim, ó, eu quero minha fatia de mercado, eu vou produzir minério de alta qualidade, com preço baixo e vou me garantir nesse ponto. Vão aparecer ativos para ser vendidos. Eu não acho que a Vale seja a vítima. Tá? Não, é bem difícil, né? Não, e lembrando nessa pergunta excelente que o governo tem uma golden share, não tem? Tem uma golden share. Ele pode impedir, vamos supor, um takeover, ele pode impedir com essa golden share. Eu não vejo risco para a Vale nesse sentido. Ela vai passar um ano difícil. O ano passado foi triste, esse ano vai ser difícil também, porque é o último ano que ela tem um investimento pesado para fazer lá em Carajás, né? Na S11D. E a partir do ano que vem, ela não tem mais investimento grande para fazer, ela tem ativos para vender, então ela vai conseguir pôr em ordem toda essa questão de, mas ela vai estar, piorou o endividamento, e coisas do não, se endividou porque está investindo. Então, a partir do ano que vem, as coisas começam a melhorar para ela, né? E outros ativos de qualidade vão estar entrando também, né? Na parte de carvão, você tem um investimento na África ali de carvão que deve já entrar em funcionamento. Então, tudo isso vai acabar fortalecendo o caixa dela, né? Então, não vejo... A pergunta é bem interessante, sim, é lógico. Mas a gente vai ver algumas coisas acontecendo. Uma delas é a Anglo, a Minas Rio. Essa aí provavelmente é um alvo... vai ser alvo de alguém. Eles estão estudando sair do Brasil. Eu diria que se o Roggianelli estivesse lá, aumentaria a chance de fusão com uma BHP e uma Rio Tinto, porque ele é um cara que gosta de movimento. Modelitos, né? Agora, ele não está lá, não dá para falar nada. Mas assim, eu não vejo o Vale sendo alvo de ninguém, não. Bom, a pergunta vale a pena para uma reflexão, mas não é tão prática, né? E tem a Golden Share. Sim. Bom, espero que a gente tenha... Não atendemos todos os pedidos, eu vi alguns que passaram aqui. Para o próximo programa a gente podia falar dessas outras ações que não caíram tanto, mas estão dando uma boa oportunidade. Inclusive um aqui é a Hipermarcas. Se tem alguém que está sabendo vender ativo legal, é a Hipermarcas. Vendeu a Coty no ano passado por um preço muito bom e hoje, aliás, sexta-feira, foi concluída a venda do segmento de camisinhas e já falaram também, acho que foi o relatório do Santander, falando que foram múltiplos muito atraentes, embora fosse um modelo importante para a Hipermarcas, o preço que ela vendeu valeu a pena. Podia dar uma aula para quem está precisando vender ativos, aí tanta empresa grande, mas que ela tem um mercado melhor, né? Exatamente, o mercado dela é melhor e quem está comprando ela está pagando 4, ela divide por 4, então são multinacionais que estão comprando, então ficou barato. Bom, vou mandar aqui no chat para vocês. Primeiro, o Visão Técnica da última sexta-feira. Para quem não viu a história do Wagner Caetano, tá aqui a explicação de por que não... eu tô logado aqui no chat do Celso, vou ter que sair daqui. Desculpa, Celso, não estou usando sua conta aqui. Vou ter que deslogar aqui para logar o do Infomoney para mandar a matéria. Mas se que acabar o programa, eu já mando aqui. A gente pode falar das ações que não foram comentadas agora e das boas ações da Bolsa no programa da outra segunda, depois do Carnaval, porque Carnaval acho que ninguém que está afim de vir aqui fazer o programa, eu pelo menos não pretendo estar aqui, muito menos estar em estado normal. Espero que esse Carnaval a gente consiga curtir um pouco, não à beira do precipício, como a The Economist falou, né, Flávio? Mas já deixo aqui o recado para vocês na próxima semana, o programa deve ser focado mais vamos falar de Embraer, CETIP, Raio Drogasil, as boas empresas da Bolsa que não caíram, mas continuam sendo uma boa aposta. Ficaram alguns pedidos pendentes, a gente leva lá para a próxima semana. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês dois, sempre muito enriquecedor para os investidores. Muito obrigado, Pedro, muito obrigado, Flávio. E para os investidores, um bom Carnaval, cuidado na estrada. Principalmente na estrada, E né? boa Ambev para todo mundo. Muita Ambev para todo mundo. O acionista agradece.
E vamos que essa semana tá só começando, vai ficar bem corrido. A gente já vai ter inflação, relatório de emprego, enfim, essa semana já vai trazer muita novidade pra gente. Espero que tenham todos uns bons investimentos, bons trades, bom carnaval e a gente se vê daqui 2 semanas com mais um Comprar ou Vender. Até lá! Até lá.